Olá, amigos, que todos tenham um belo dia ao lado do transformador Jesus. Vamos estudar a lição da Escola Sabatina? E hoje, quinta-feira, 23 de junho, a lição 13, ela tem como título A Esperança da Terra Prometida. A lição de hoje, ela está baseada no livro de Gênesis, no seu capítulo 50. E aqui é o fechamento desse livro, né? E onde fala, né, da morte de Jacó, onde causou grande comoção em toda a terra do Egito. E José, o filho preferido de Jacó, onde ele era o grande governante daquele país, tornou-se muito amado por todos. E todos conheciam ele naquele país, onde ele foi a salvação daquele povo, principalmente, né, durante aquele período de escassez de alimento pela fome, e governou com sabedoria. E os egípcios, né, choraram muito a sua dor, a perda, né, do seu pai Jacó. E o velho Israel cativou todos os corações daquele povo e fez questão, né, de antes de morrer, abençoá-los e de sempre ter em seus lábios assim, palavras de bondade, de amor e de carinho para aquelas pessoas egípcias. Vejam o que está escrito, né, nas Sagradas Escrituras. Pela bênçãos que os retos suscitam, a cidade se exalta. Está lá em Provérbios, no seu capítulo 11, versículo 11. A morte de Jacó representava assim, uma grande perda, não apenas, né, para sua família, mas também para a terra que o acolheu com tanto carinho, que até eles prantearam e choraram a morte de Jacó por 70 dias, que está lá em Gênesis, seu capítulo 50, versículo 3. E devidamente, né, autorizado, né, pelo faraó, José cumpriu o seu pedido e subiu para sepultá-lo no lugar designado, em Canaã, na terra prometida. E além de José, seus irmãos, muitos egípcios, né, acompanharam. E as Sagradas Escrituras menciona, e diz lá, o cortejo de forma que foi grandíssima, que está lá em Gênesis, capítulo 50, versículo 9. E em determinado momento do caminho, né, de que houve uma segunda fase, uma segunda parada, né, para o luto, e ele diz que José pranteou o seu pai durante 7 dias, que está lá em Gênesis, capítulo 50, versículo 10. E isto foi assim de chamar muito a atenção, né, dos povos vizinhos, que até os cananeus exclamaram: grande pranto é esse dos egípcios, que está lá em Gênesis, no seu capítulo 50, versículo 11. Então a morte, né, e o passamento dos momentos para ser sepultado Jacó, ele foi muito observado pelos povos vizinhos, porque tornou-se um homem conhecido, né? A conclusão do livro de Gênesis contém 3 assuntos assim muito importantes, porque ali envolve assim a esperança, né, do povo de Israel. E o primeiro assunto importante seria o retorno, né, do povo de Israel à terra prometida, né, onde o próprio Jacó falou que eles retornariam para lá. E o segundo ponto é que Deus transformaria o mal em bem, e isso aconteceu, né, com todas as pessoas, como os filhos, né, de Jacó, fizeram mal para José, para seu pai. Então, tudo isto Deus transformou em bênçãos. E na terceira esperança é de que Deus salvaria toda a humanidade caída, porque era da linhagem
de Jacó é que sairia o Salvador Jesus. E aqui em Gênesis, capítulo 50, alguns pontos assim merecem destaque. O que nós vemos acima é que a morte de Jacó e o respeito que eles tiveram assim, pelo luto, né, dedicado assim, pelos filhos, assim como os egípcios, né, tiveram muito respeito naquele momento por aquele homem que não era do seu país, era de um outro país. Ele era um estrangeiro no Egito, né? Mas eles tiveram muito respeito e gratidão por tudo que Jacó e José fizeram no Egito. Outro destaque que nós vemos foi o sentimento dos irmãos de José. Após a morte, né, do seu pai Jacó, eles ficaram assim, bastante preocupados, né, com o futuro, porque eles temiam que José, né, o grande governante do Egito, seu irmão, se vingasse deles e pelo mal que eles haviam feito, né, no passado. E logo a morte de seu pai, Jacó, eles foram até José e se prostraram, todos os irmãos, né, se prostraram diante de José, prontos, né, para se tornarem seus servos, que está lá em Gênesis capítulo 50, versículo 18. Lembrando que isto aí é um cenário que lembrava os sonhos proféticos, né, de José quando ele era adolescente. Mas José, com todo amor e humildade, não pensava nada de vingança. Ele tranquilizou e lhes disse: não tenho medo. Está lá em Gênesis capítulo 50, versículo 19. Uma frase, né, que se referia para o futuro também. Que está lá em Gênesis capítulo 15, versículo 1. E eles não estavam assim convencidos, né, os irmãos de José, da misericórdia, né, e do perdão do seu irmão, pelo erro que eles haviam cometido no passado, né? Porque a consciência doía muito dentro deles, e eles tinham insegurança e medo. Amigos, isso acontece com muitas pessoas, acontece conosco, né? Que às vezes nós cometemos pecados graves na nossa vida e às vezes nós não se perdoamos nem a nós mesmos, né? E ficamos assim nos remoendo com um sentimento de culpa e nós não conseguimos experimentar o verdadeiro perdão. E nós vemos aqui o que é uma pessoa consagrada a Deus, e a Bíblia diz que José chorou ao saber disso, né? Que seus irmãos ainda tinham receio dele e já havia dado perdão várias vezes. Então José ficou assim muito triste por ver isto, porque ele já havia falado aos irmãos, quando eles estiveram lá no palácio, ele falou que ele já havia perdoado, abraçou-os, beijou, e já tinha dado perdão para eles, mas eles ainda estavam com aquilo dentro dos seus corações. E saibam, né, que onde há amor verdadeiro, não existe lugar para o medo. Quando nós temos realmente amor no nosso coração, nós não sentimos essa insegurança, esse medo. E o terceiro ponto que é importante que Gênesis 50 fala, é que a esperança é que Deus salvaria a humanidade caída, né? Porque a morte, né, desse grande homem chamado José, esse filho preferido, né, de Jacó, que aparece assim no final de Gênesis, no capítulo 50, vemos que a sua história ela é muito maior do que apenas a morte. E José viveu 110 anos e conseguiu conhecer até seus tataranetos, né? Inclusive ele adotou alguns dos seus tataranetos
por parte de Manassés, seu filho. Está lá em Gênesis, capítulo 50, versículos 22 e 23. E José, próximo, da sua morte, ele expressou a sua confiança inabalável na promessa do Senhor Jesus. Ele tinha certeza de que a aliança que Deus havia feito com Abraão, ela não seria perdida, e que Deus haveria de visitar os filhos de Israel no Egito para tirá-los daquela terra e levá-los para a terra que foi prometida a Abraão, Isaque e a Jacó. E aqui José já tinha perfeitamente a intenção em saber, né, que Jesus viria logo e que realmente ele iria proporcionar a libertação da morte, do pecado das pessoas, e acima de tudo, o mais importante é que ele foi preparar um lugar na Canaã celestial. E por isso, meu amigo, minha amiga, que você possa aceitar a Jesus somente como Salvador e Senhor da sua vida. E Ele quer te levar para um lugar onde haja mais dor e mais sofrimento. Ele quer te levar para a terra que Ele prometeu, a Canaã celestial. E sabe por que Ele quer fazer isso? Porque Ele te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.